Pedro tem é que os irmãos cresçam nesse conhecimento íntimo de Jesus, de Deus e de Jesus nosso Senhor. E para isso nós precisamos entender que ele explica de uma maneira que existem diversos níveis de conhecimento, ou seja, você tem um amigo ali próximo, um amigo um pouco mais próximo e um amigo mais próximo ainda. Então Jesus ele exercia também esse tipo de tratamento com as pessoas. Tinha os mais chegados ali, né? Ele tinha 12, ele tinha mais 3, que era Pedro, Tiago e João, e tinha um mais chegado ainda, que era João. Né? Não significa que Jesus fazia diferenciação entre eles, mas ele queria demonstrar que tipo de nível de conhecimento nós poderíamos chegar, né? Em nosso conhecimento a respeito dele mesmo. Então conhecer a Cristo de maneira mais íntima, mais profunda, mais completa, exige um exercício. Um exercício da nossa fé e daquilo que a palavra de Deus nos ensina. O primeiro nível de conhecimento é a contemplação. Venha e veja. Vou usar alguns símbolos que a gente usa com as crianças, né? Então, venha e veja. Veja você mesmo. O primeiro convite que Jesus faz para os discípulos, os primeiros discípulos que ele chama ali, alguns deles que estavam seguindo João, vão para Jesus e começa a procurar e pergunta para ele onde é que o Senhor está hospedado. E aí Jesus chama, fala, venham e vejam. E aí o mesmo convite Filipe faz para um outro discípulo, né? Ele diz também no versículo 39 e 46 do capítulo 1 de João. O mesmo convite ele faz dizendo, venha e veja você mesmo, com os próprios olhos, contemple o Messias, né, que nós encontramos. Este mesmo convite também é transmitido pela mulher samaritana, João 4:29. Jesus, depois de conversar com ela ali, ela vai procurar as pessoas ali mais próximas dela e ela convida, olha, eu achei o Messias e eu quero que vocês venham e vejam também. A mesma palavra ele faz. Então esse convite, o primeiro convite de contemplação é de nós observarmos a pessoa de Jesus, olharmos para Jesus e de uma maneira mais comprometida, nos comprometermos em sair do estágio que nós estávamos, que é de cegueira espiritual. Pedro fala a respeito disso. Aqueles que não querem enxergar, a Bíblia diz tem um ditado que diz que o pior cego é aquele que não quer enxergar. Então, esse tipo de pessoa que escolhe não se lembrar dos ensinos de Jesus, ela mesmo sabendo, ele começa falando depois sobre os falsos mestres, mas essas pessoas que já sabem daquilo que é fundamental, né, daquilo que é básico a respeito do Evangelho, elas ainda assim se esquecem que foram purificadas dos seus pecados. Ou seja, se esquecem de coisas triviais, coisas básicas. E aí, esquecendo-se disso, elas permanecem num estágio de cegueira espiritual, porque não querem enxergar. Então nós devemos sair desse estágio e vir para Jesus, vir e ver Jesus, ver tudo aquilo que nós podemos contemplar da pessoa de Deus em Jesus Cristo. Isso está revelado na sua palavra, irmãos. A palavra de Deus nos diz que Ele próprio era a palavra. João capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E ele continua falando a respeito do ministério de Jesus, ou seja, Jesus esteve presente desde o princípio, desde antes de todas as coisas forem criadas. Deus e o próprio Deus Filho já estava presente ali na criação, pela instrumentalidade da sua vontade, tudo foi criado. Então Deus ali convida, né? E fala, façamos o homem à nossa imagem, ou seja, o próprio Jesus estava ali presente, mas ele se revelou em carne e permitiu que nós pudéssemos vê-lo e contemplá-lo nesse primeiro contato, na sua pessoalidade, na revelação possível que seria para nós acessível. Imagina se Deus tivesse que aparecer com toda a sua glória para cada um de nós, irmãos, nós seríamos destruídos, consumidos, porque não somos capazes de compreender e contemplar essa grandeza de Deus. O tema hoje é esse, grandeza de Deus. Então, Deus em sua infinita misericórdia, quando Moisés convidou e pediu, Senhor, deixa eu ver a tua glória, e o Senhor deve ter olhado para ele assim, coitado. Aí fez uma estratégia para que Moisés pudesse contemplar um pouquinho, né? Ele colocou ele numa fenda lá, numa rocha, e eu ver de costa, uma frestinha ali,
E ele conseguiu e atendeu o pedido de Moisés. Deus foi tão misericordioso conosco que toda a sua beleza, toda a sua grandiosidade e majestade revelou-se na pessoa de Jesus em carne. E nós podemos chegar e ouvir esse convite. Venha, venha e veja. E esse primeiro convite, irmãos, é a contemplação primária do que nós podemos conhecer a respeito de Jesus. Mas existe muito mais disso. Outros níveis de conhecimento que podem ser contemplados. O convite que Jesus faz é esse: venha e veja. Esse convite é transmitido pela mulher samaritana, pelos outros discípulos e outras testemunhas oculares. Versículo 16, Pedro fala a respeito disso. Nós mesmos vimos a sua glória no Monte Santo e ouvimos a voz do Senhor. Nós ouvimos o próprio Deus falar: este é o meu Filho amado, em quem tenho grande alegria. Então, testemunho ocular tem grande credibilidade. Por isso, irmãos, nós temos o privilégio de contemplar na palavra de Deus o ensino de Cristo e podemos testemunhar a respeito dele, para que as pessoas tenham o privilégio também de vir e ver a respeito de Jesus, ver a sua palavra, ver a pessoa de Deus no seu Espírito Santo agindo no meio da igreja. Então, cada um de nós deve se comprometer no sentido de avançar no conhecimento a respeito de Jesus. As palavras registradas nas Escrituras dos profetas e dos apóstolos são a base do testemunho de pessoas que ouviram a voz de Deus e elas registraram. Pedro fala: olha, prestem muita atenção no que eles escreveram, e eu vou fazer questão de deixar essa lembrança para vocês contemplarem o conhecimento que eu mesmo tive a respeito de Jesus, pessoalmente, como testemunho ocular. Eu vi, nós, os apóstolos, vimos e proclamamos isso. A nossa tarefa agora então é retransmitir essa palavra, retransmitir, proclamar a voz de Deus ouvida por cada um daqueles que tem esse relacionamento pessoal com Deus. Nós, irmãos, contemplamos a palavra, na palavra de Deus, o ensino de Cristo e a pessoa de Cristo revelada a cada um de nós, de maneira que nós podemos compreender. Ela não fica insuportável para nós. É uma coisa dimensionada por Deus no limite que você pode suportar. Então Jesus é toda a revelação de Deus que nós podemos contemplar em sua palavra, ver, vir a Ele e ver, contemplar nesse primeiro estágio de conhecimento. A palavra de Deus, ela pode ser transmitida ou proclamada de maneira escrita, falada e vivida. Como nós falamos, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. O próprio Jesus era a palavra viva. Ele diz isso: olha, eu vim ensinar, cumprir a lei. Ou seja, vocês me observem que eu vou fazer e vocês têm que fazer igual a mim. Ou seja, amem uns aos outros como eu vos amei. Esse é o mandamento que Jesus resume, né? O segundo mandamento que ele completa ali, falando sobre amar a Deus, amar ao próximo. E aí ele fala: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então a palavra viva em Jesus Cristo é o seu exemplo de caráter divino que nós podemos contemplar e fazer da mesma maneira, porque ele é uma palavra viva. É como se você aprendesse com alguém observando. A primeira coisa que a gente faz com o nosso pai, com a nossa mãe ali, você vai olhando uma coisa que está fazendo e começa a aprender, olhando, observando. Nós temos que olhar para Jesus, para a sua palavra, observar, para que nós possamos assimilar nesse primeiro nível de conhecimento, vendo aquilo que é a pessoa de Jesus. Assim, quando se trata de conhecer a Cristo, é preciso levar em conta o nível de conhecimento que nós estamos, de maneira que seja possível avançar. Nós não devemos retroceder, irmãos, não podemos voltar atrás, né? E ele está falando sobre isso, Algumas pessoas preferem esquecer e voltam a uma situação, e ele continua lá no capítulo 2, ele diz que o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Essa não pode ser a nossa condição. Não podemos ser daqueles que retrocedem. Hebreus capítulo 10, versículo 39, nós somos daqueles que avançam e são salvos, não somos dos que retrocedem. Devemos, portanto, dar atenção à palavra de Deus, de modo que ela permaneça segura em nosso coração. A palavra de Deus diz lá em Salmo 119, versículo 11: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
Então, esse ato de guardar a palavra faz com que ela fique segura em nosso coração. Vou dar um exemplo aqui. Eu tive o privilégio de entrar no coral da Pinacoteca, graças ao incentivo da Edna e a minha participação aqui no Rosa de Saron. Muito legal, irmãos, tem sido a experiência lá naquele coral. Então, o que eu tenho aprendido, irmãos, é que a gente tem um certo nível de aprendizado. Antes de você decorar a letra da música, você ainda não compreende algumas situações de expressões que precisam fazer parte da música. Então, a professora ensinou isso para a gente, que nós precisamos primeiro aprender a letra, memorizar a letra, e a gente passa para um outro nível. Ou seja, quando nós guardamos aquilo para nós passamos para um outro nível de compreensão. Decorar é o básico que você precisa. Então, o judeu, ele com 12 anos de idade, ele já começa a decorar a palavra de Deus. E aí alguns decoram a Torá inteira. E a gente sofre para decorar um versículo, que dirá um capítulo. Então, irmãos, isso é básico na vida cristã. Memorizar a palavra de Deus é guardar ela no coração. Para quê? Para que a gente passe a ter um outro nível de compreensão. A primeira questão que você tem que ter quando for entender o texto bíblico é ler, até que a sua mente possa absorver aquele texto e possa fixar na sua mente, para que você passe a prosseguir para um novo nível de compreensão. Uma prova que você vai fazer, leia uma questão, não entendeu, lê de novo, eu leio pelo menos 3 vezes uma questão no concurso para conseguir entender ela plenamente e responder, e tem uma boa chance de acertar. Mesmo que não saiba aquele assunto, mas lendo a questão várias vezes, isso ajuda muito. O coração humano é desesperadamente corrupto e inclinado para o mal desde a infância. Jeremias 17, versículo 9. Nos diz que a nossa tendência é para aquilo que é mal. Nós estamos inclinados para o mal. Gênesis 6, antes de Deus enviar o dilúvio, ele fala, olha, o coração do homem é inclinado para o mal. E depois que ele envia, ele fala, eu já percebi isso, que o coração do homem é inclinado para o mal desde a infância. Então, eu não vou mais destruir o mundo em água. Em água não, né? O que Pedro fala, nós vamos aprender que está tudo reservado para o fogo agora, não é mais água. Então, as Escrituras, elas nos trazem essa compreensão, de que elas precisam estar guardadas em nosso coração, para que nós possamos prosseguir para um outro nível de conhecimento. As Escrituras são como lâmpada que iluminam o lugar escuro. Pedro se preocupa tanto com isso, e ele traz esse significado de iluminar, trazer a luz. Ou seja, Salmo 119, 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você já tentou andar no escuro quando se levanta de noite? Geralmente eu pego o celular, vou com a lanterna ali, iluminando. Então a palavra de Deus é assim, ela ilumina os nossos pés, de modo que você consegue enxergar o caminho. Então, mas ela precisa fazer parte da sua vida, ela precisa estar morando em seu coração, ela precisa estar guardada na sua mente, num nível tão profundo que você seja capaz de avançar em outro nível de conhecimento a respeito de Jesus. A clareza, irmãos, ela vem pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela deve brilhar assim como a aurora ali, aqueles primeiros raios da manhã vão aparecendo ali. Eu tenho o privilégio de ver isso todos os dias, irmãos. Eu vou ali, eu saio 6 horas de casa, mais ou menos de bicicleta, eu vou pela praia ali, e eu vou vendo o dia amanhecendo, aquela coisa maravilhosa que é o amanhecer, e vai brilhando com aqueles primeiros raios, até que o sol aparece. E aí, a palavra de Deus também é assim. Provérbios 4,18 nos fala a respeito disso. Gostaria que o irmão abrisse a sua Bíblia, por favor, nesse texto e leia Provérbios 4,18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Isso é a palavra de Deus, irmãos. O caminho do justo, ele vai brilhando, brilhando, brilhando. A palavra de Deus vai entrando na sua vida até o momento em que ela nasce no seu coração. Não como uma planta, mas como o nascer do sol ali. Ela brilha de tal maneira que aquilo esclarece a sua mente.
Então, algumas situações você vai lembrar de um texto bíblico, de uma palavra registrada no ensino de Jesus, e aí aquilo vai iluminar o seu caminho, você vai saber o que fazer, porque a palavra de Deus faz isso, ela ilumina até que o dia clareie, até que tudo fique transparente para você entender o que deve fazer, porque o ensino de Jesus, ele contempla todas as situações. A ideia de Pedro parece ser a de fazer uma comparação da estrela da manhã com a pessoa de Cristo. Nós cantamos, né, um corinho que diz: és a nossa estrela da manhã. Quem conhece? Muito bonito esse louvor também, irmãos. E Pedro faz essa comparação, no qual Jesus deve estar presente no nosso coração. Como é que nós fazemos isso, irmãos? Como é que nós guardamos o conhecimento a respeito de Jesus em nosso coração? E aí nós vamos convidar uma especialista em fazer isso. Maria, mãe de Jesus. Na Bíblia, o maior exemplo que nós temos de que isso é possível por meio do testemunho é a própria mãe de Jesus, Maria. Ela fazia isso. Lá em Lucas 2, versículo 17, a primeira menção dessa ação de Maria, Lucas 2, versículos 17 a 19, quando os pastores chegam lá e ouviram o anúncio de que Jesus havia nascido dos anjos, né? Ouvindo os anjos, eles vão lá, contemplam o Senhor e eles relatam que um anjo disse: olha, foi assim, assim, e a gente veio e confirmou que o Filho de Deus nasceu. E Maria, o que ela faz? Pode ler, Edna, por favor. 17 a 19. E vendo divulgada a palavra que acerca do menino lhes fora dita, e todos os que ouviam se maravilharam com o que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Maria guardava todas essas coisas no coração. Essa tarefa não é exclusiva de uma mulher, mas a mulher, ela tem essa habilidade de nos ensinar. A primeira mulher que nos ensina a registrar o conhecimento a respeito de Jesus em seu coração. Como se faz isso? É preciso manter a palavra de Deus no fundo do coração, Provérbios 4, 21, de modo que seja possível produzir memórias que estejam profundamente enraizadas na mente, para que não haja nada que interfira ou contamine. Um exemplo do exercício que a gente faz lá no coral é que alguns naipes diferentes cantam no mesmo ambiente. Se você não estiver seguro da sua parte, tem lá baixo, tenor, contralto e soprano, né? Então cada um está num grupo, numa categoria. Se a gente não estiver seguro da nossa parte, do nosso grupo, você é contaminado pelos outros. Ou seja, você aprende a música na versão do outro e aquilo contamina você. Então a palavra de Deus, ela deve estar bem segura em nós. Então o que a gente faz? A gente repete, decora, lembra, vai executando, exercitando até que ela fique guardada, gravada de uma maneira que nada contamine mais. Ou seja, o decorar passa a ser uma coisa trivial, irmãos. Então o trivial começa a fazer parte da sua vida e você tem uma compreensão melhor a respeito da palavra de Deus. Você passa a não decorar mais, você passa a entender o que a palavra de Deus está ensinando. A gente está trabalhando os 10 mandamentos com as crianças, né? Então, uma das coisas que a gente tem colocado para eles entenderem é o que está por trás daquele ensinamento, né? Existe um princípio, existe um porquê aquela regra existe. Por que Deus deixou esse mandamento? Para nos proteger, irmãos, para nos proteger do mal. Então, a palavra de Deus, ela tem esse propósito, esse princípio que precisa ser entendido e não apenas decorado, né? Não existe mais essa questão de decorar uma coisa com a própria. Você tem que entender o significado. Então, é nesse novo nível que nós estamos indo agora. Quando que Maria nos ensina, ela guarda no coração, ela não tem mais aquilo gravado, decorado, ela tem agora entendido em seu coração. Ela registrava em seu coração, por quê? Porque ela sabia o significado. Ela passou então agora a compreender um pouco mais a respeito daquilo que estava sendo ensinado para ela, né? Todo o relato
que foi passado para ela. E na segunda ocasião, 51, quando o profeta ali fala a respeito de Jesus, no versículo 51 ele fala antes: olha, uma espada vai transpassar o teu coração. E Maria ouve aquilo, talvez apavorada, mas ela aceita, ela guarda no coração. No versículo 51, Maria guardou no seu coração aquilo, mesmo que aquilo lhe trouxesse sofrimento, ela sabendo que Jesus ia passar por uma situação de sofrimento, Maria guardou aquilo no coração mesmo assim. Então ela aceitou a vontade de Deus, como disse para o anjo. Então é preciso que nós mantenhamos a palavra de Deus nesse nível, irmão, guardada no nosso coração, como se estivesse entendida, compreendida e não apenas memorizada. Ela precisa estar enraizada na nossa mente. Existe um livro muito interessante, irmãos, que eu li, chama-se O Poder do Hábito. Ele explica como funciona isso na nossa cabeça. Existem camadas de memórias que estão cada vez mais profundas e que aquelas memórias, elas dificilmente são apagadas. Memórias que se tornam hábitos na nossa vida, coisas que nós exercitamos. Professor de física, na faculdade, ele sempre ensinava para a gente. Na primeira parte da aula ele dava a teoria e na segunda parte ele dava os exercícios. Então ele falava assim: olha, vocês têm que gastar horas de bunda sentada. Era assim que ele falava, com perdão da palavra. Mas eles usavam assim essa expressão para significar que nós tínhamos que estar exercitando aquilo que aprendemos. Então, essa palavra de Deus nós devemos manter no mesmo nível, irmãos, exercitá-la. O segundo nível de conhecimento é a prática. Ouça e pratique. Ouça, e a outra palavra é praticar, tá? A gente usa esses significados com as crianças, tá? Primeiro, vem e vê. Depois, ouça e pratique. Aquilo que nós fazemos, irmãos, aquilo que nós exercitamos, nós praticamos, é o segundo nível. Ouvir e praticar. Mateus 7 ele fala sobre duas pessoas, um que construiu sobre a areia, outro sobre a rocha. Mas aquele que constrói sobre a rocha é aquele que ouve e pratica a palavra. Apesar da sua importância primária, memorizar não é mais suficiente. Deuteronômio 6 nos diz que nós devemos manter a palavra em nosso coração, pendurar no pescoço. Em Provérbios capítulo 3, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. É o que está lá nesses dois textos. A importância de gravar a palavra no nosso coração, mas não apenas ouvir, mas também praticar. Não basta apenas memorizar. Nós passamos agora para um outro nível de compreensão, do básico ao sofisticado, da teoria à prática. Maria, no primeiro milagre de Jesus, nos ensina o segundo nível de conhecimento de Jesus. Qual é o segundo nível, irmãos? Já está terminando. O segundo nível de conhecimento é o da submissão, ou seja, em João 2,5 ela diz ali, antes de Jesus executar o milagre da transformação de água em vinho, ela fala assim: façam tudo o que ele disser. E aí eles vão, enchem as talhas de água, e Jesus, pela sua vontade, simplesmente, sem dizer uma palavra, transforma a água em vinho. O milagre mais impressionante que a gente pode contemplar. Mas nesse nível, ela ensina o próximo nível de conhecimento de Jesus. Faça aquilo que ele disser, faça o que ele manda. Ou seja, a lição das crianças hoje é sobre honrar os pais, obedecer os pais e as mães, Então nós devemos também, nesse mesmo nível, continuar praticando aquilo que ouvimos a respeito do ensino de Jesus. Ouvir e praticar é a nossa oportunidade de exercitar e ver se aquilo realmente é verdadeiro, e nós sabemos que é. O terceiro nível, irmãos, para finalizar, terceiro nível de conhecimento é a perfeição. Mas como assim? Ninguém é perfeito. Mas olha só o que Jesus fala em Mateus 5,48, ele diz: olha, se vocês amarem os que vos amam, não terão nenhuma recompensa. Mas vocês devem amar aqueles que vos odeiam e orar pelos que vos perseguem, porque assim vocês vão fazer muito melhor do que aquilo que é a obrigação de vocês. Lucas 17:10 ele conta ali mais uma parábola, dizendo que
Um senhor, ele não agradece o seu empregado pelo que é a obrigação dele, pelo seu trabalho. Ou algum patrão costuma agradecer você da sua obrigação. Eles fazem assim por formalidade, né? Para dizer que realmente aquilo é cordial, né? Mas a gente sabe o que é a nossa obrigação. Ele não tem obrigação nenhuma de agradecer você pelo que é o seu trabalho. É o seu trabalho, é a sua responsabilidade. Ou seja, Jesus está dizendo que quando nós fazemos só a obrigação, como exemplo, amar os que nos amam, isso é simples, é fácil, é mole. Agora, amar alguém que te odeia, isso é difícil. Então nós devemos fazer muito mais do que nós aprendemos a respeito do princípio da boa convivência, né? Não é suficiente amar os que nos amam. Nós temos que amar também os nossos inimigos, fazer muito mais do que nos é mandado, do que é a nossa obrigação, senão nós vamos ser inúteis, irmãos, nós vamos ser iguais ao mundo. E ele fala o seguinte: olha, o Senhor faz chover sobre maus e bons, e faz cair a sua chuva, faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Então nós devemos ser perfeitos como o nosso Pai é, o que Jesus manda. Lá em Mateus 5,48, devemos ser perfeitos, não inúteis, perfeitos no sentido de sermos exercitados, sermos melhores do que podemos ser na nossa obrigação. Quando nós somos melhores, nós passamos para um outro nível de conhecimento, ou seja, Jesus nos ensina aquilo que é a nossa obrigação, mas Ele nos cobra muito mais. Eu tenho uma discussão com meu sogro que ele diz o seguinte: olha, Jesus, Ele veio tornar as coisas mais fáceis. Ele falou sobre o amor e antes era para matar, olho por olho, dente por dente. Eu falo para ele: não é assim não. Jesus tornou mais difícil ainda. Sabe por quê? Porque antes você precisava adulterar com uma mulher, agora é só olhar. Jesus falou assim: só olhar, você já pecou, você já adulterou. Se você antes matava uma pessoa, pecava, agora você basta desejar na sua mente que a pessoa morra, você já pecou. Então Jesus tornou as coisas mais difíceis ainda, porque Ele trouxe para um nível de compreensão muito maior, irmãos, muito mais profunda a compreensão da palavra de Deus, que o nosso coração é onde Deus está interessado. Deus está interessado no nosso coração. E para finalizar, irmãos, nós devemos progredir da prática à perfeição. Devemos ir para um nível de imitação. É preciso fazer tudo o que Ele faz, sujeitar-se à vontade de Deus em detrimento da nossa própria vontade, mesmo que isso venha nos trazer sofrimento. E aí Ele fala para Maria: Maria, uma espada vai traspassar o teu coração. E Maria: eu aceito. Seja feita conforme a tua palavra. Lá em Lucas 2, quando o anjo anuncia em Lucas 1, versículo 37, o anjo Gabriel chega para Maria e fala: olha, você vai gerar o Filho do Deus Altíssimo, pelo poder do Espírito Santo. E aí Maria fala: seja feita conforme a tua palavra. E ela guarda no coração aquela palavra. E talvez, eu estou imaginando aqui, irmãos, ela contando para Jesus: olha, Jesus, antes de tu nascer, o anjo chegou e falou: olha, bem-aventurado, e vai nascer o Filho de Deus e vai ser gerado pelo Espírito Santo. Jesus já sabia, mas Maria está lá contando para ele, e ela fala: olha, o que ele me disse primeiro foi assim, para Deus nada é impossível. E olha o que Jesus repete lá em Marcos 14:36, no Getsemane, quando ele está prestes a morrer, ele repete a mesma palavra que ele ouve de Maria. E ele fala o seguinte: para o Senhor nada é impossível. Se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. A mesma palavra que Maria diz: seja cumprida em mim a tua vontade. Maria nos ensina mais um nível de relacionamento com Deus, de compreensão, de conhecimento a respeito de Jesus, o nível do crer e confiar, tá? Isso aqui eu estou fazendo um gesto para que você grave, assim como as crianças. Crer e confiar. Crer e confiar. A Bíblia diz que cremos com o coração e com a boca confessamos ao Senhor Jesus. Crer e confiar em seu coração. Confiar que mesmo que alguma situação lhe traga sofrimento, Deus está no controle. Deus é quem imprimiu aquela situação para você vivenciar e trabalhar algo em seu caráter, e para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Jesus então parafraseia, ele usa as mesmas palavras de Maria, sua mãe, quando ela contou ali para ele
sobre o anjo Gabriel, e ele fala: para o Senhor nada é impossível, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Glória a Deus por isso. Que Deus nos abençoe, que nós possamos avançar, irmãos, cada vez mais num nível de conhecimento de Jesus, para que nós possamos ser consolidados em nossa fé, amadurecidos e fundamentados na palavra e no ensino de Jesus. Amém? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos mostrado, revelado através dela. Que o Senhor esteja conosco nesse instante do culto, Senhor, nos leve em paz para os nossos lares, debaixo da tua proteção. Abençoa tudo aquilo que temos para fazer ainda no dia de hoje. Nos dê uma semana tranquila na tua presença, em nome de Jesus. Amém.